Bom dia, galera. Vamos falar hoje aí sobre as leis de Ohm, né? Um cientista muito importante aí, George Simon Ohm, para a eletrodinâmica. Eu digo que as leis de Ohm estão para a eletrodinâmica, assim como as leis de Newton estão para a dinâmica, né? As leis de Newton, elas falam sobre força resultante, principalmente as duas primeiras. As leis de Ohm vão falar sobre resistência elétrica. O que é a resistência elétrica? É uma característica, uma propriedade, tá, de alguns materiais que eles possuem de dificultar ou de resistir à passagem da corrente elétrica. E aí ela converte essa energia elétrica em energia térmica. Num circuito elétrico, a gente observa isso acontecendo o tempo todo. Então desenhei um circuito aqui bem simples, tá? Aqui nós temos uma fonte de tensão, U, que a gente vai chamar isso aqui de dP, diferença de potencial elétrico, é a boa e velha voltagem, né? Então essa voltagem vai gerar uma corrente elétrica. Aqui eu vou estabelecer o próprio sentido real, tá? No caso, esses elétrons saindo do polo negativo e querendo chegar aqui no polo positivo. Lembra, né, que o menos repele menos e o menos é atraído pelo mais. Esses elétrons, quando passarem aqui por essa parte laranja aqui do circuito, eles vão encontrar uma resistência elétrica. Ou seja, tá reparando essas fumacinhas aqui? Aqui rola o que a gente chama de efeito Joule. O que é o efeito Joule? É quando você tem transformação de energia elétrica em energia térmica. Quem é que faz isso? A resistência. Às vezes na questão chama de resistor. Resistor é um dispositivo que tem resistência elétrica. Resistência elétrica. Essa resistência elétrica ela é medida em ohms no sistema internacional, tá? Em homenagem lá ao George Simon Ohm. Esse símbolo aqui é o símbolo, a letra grega ômega maiúsculo, né? Aquele inimigo do Wolverine lá, o Ômega Red, né? Na roupa dele tem isso aqui. Tinha um carro também da Chevrolet, o Ômega, que tinha esse símbolo. E o I é a corrente elétrica, né? Intensidade de corrente elétrica. Já bateu esse papo, né? Corrente elétrica, medida em ampere no sistema internacional. Beleza. Então, como se determina essa resistência elétrica? Você vai fazer a razão, tá, entre a voltagem aplicada sobre a corrente elétrica gerada. Isso aqui vai te dar a resistência. Muitas das vezes, tá, essa fórmula aparece aí para os alunos da seguinte maneira, né? Você ri V de volt, voltagem, R de resistência, I de intensidade de corrente elétrica. Mas na verdade ela foi apresentada em termos da resistência. Lembrando que as leis de Ohm calculam resistência. Então isso aqui é bem conhecido aí da galera, né? Então falando da primeira lei, então nós estamos comentando aqui o resistor ôhmico. O que é um resistor ôhmico, galera? Resistor ôhmico é aquele que possui resistência constante. Tá aqui, ó, resistência. Resistência elétrica constante. Olha o meu exemplo aqui. Então nós temos aqui, né, um gráfico, na vertical a voltagem, na horizontal a corrente elétrica. E eu marquei 3 pontos aqui. Se eu calcular a resistência nos 3 pontos, vou chamar aqui de 1, 2 e 3, repara que, ó, R1 vai ser o quê? 3 sobre 0,5. Isso aqui também é igual a R2 que vai ser igual a 6 sobre 1, que vai ser igual também
Terceiro ponto, olha lá, R3, 12 sobre 2. Isso aqui tudo dá 6 ohms. Bem simples, né? Resistor ôhmico, resistência constante. Eu simplesmente poderia ter feito isso aqui, ó. Fechar um triângulo retângulo. E tem um ângulo θ aqui. E calcular o R como sendo igual, numericamente, a tangente desse ângulo aqui, no gráfico U versus I. Então, essa é uma propriedade gráfica que a física usa, né, para tangente. O coeficiente angular dessa reta aqui é a resistência elétrica de um resistor ôhmico. Ok? Até aqui por enquanto.